Olá! Em algum momento eu fiz um comentário aqui no meu canal sobre o livro de Enoque e algumas pessoas me questionaram alegando que este livro deveria estar entre os livros inspirados da Bíblia. Eu decidi convidar o Dr. Rodrigo Silva. O Dr. Rodrigo Silva é um grande erudito, um arqueólogo, um grande amigo, apresentador, do programa Evidências, e ele vai nos falar algo mais a respeito do livro de Enoque. Aproveite, porque você agora terá contato com conteúdo de primeira qualidade. E aí, Leandro, tudo bem com você? Olha, meus parabéns pelo seu trabalho, eu fico feliz por participar aqui do seu canal. E eu soube que alguém questionou aí uma questão sobre os livros apócrifos de Enoque, aqueles livros pseudepígrafos, assim chamados, que foram escritos e que são até mencionados no Novo Testamento. A questão parece ser o seguinte, especificamente do livro de Enoque. Parece que alguém questionou, olha, a tradição oral ela é importante, porque a tradição oral dá para tirar muitas verdades dali. E se você quer desprezar o livro de Enoque, ô Leandro, assim parece que o argumento foi dado, você deveria desprezar toda a tradição oral. Deixe-me começar aqui afirmando para você o que podemos afirmar do ponto de vista da arqueologia. O livro de Enoque, ele foi encontrado numa versão eslovênia, foi encontrado também numa versão hebraica antiga, alguns fragmentos em aramaico, e alguns fragmentos dele foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. Eu tenho aqui uma tradução em inglês dos manuscritos do Mar Morto. E vários fragmentos do livro de Enoque estão aqui. Ele conta da história dos gigantes, por exemplo, e realmente ele traz a ideia de que os gigantes que havia na Terra seriam filhos de anjos com seres humanos. Isso está realmente no livro de Enoque ali. E um outro problema que alguns surgem é que, aparentemente, a Bíblia parece validar o livro de Enoque quando você o encontra citado na Epístola de Judas, quando ele fala, quanto a esses, foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para executar o juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que os ímpios pecadores proferiram contra ele. Eu li Judas, verso 16. O interessante é que você pegar essa parte aqui, Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, essa parte aqui, Judas praticamente está citando, sim, o livro de Enoque, encontrado em Qumran. Nós temos um fragmento aqui, 1 Enoque, 60, verso 8. Ali realmente fala, vem o Senhor com suas santas miríades, o mesmo texto você encontra aqui. Bom, disto posto, agora vem a pergunta. Será que a Bíblia estava validando o livro de Enoque como sendo um livro inspirado por Deus, legítimo, verdadeiro? Segunda pergunta. A tradição oral é tão importante assim porque ela preservou a verdade de Enoque, por que não poderia preservar todo o restante? O primeiro ponto que nós vamos colocar é o seguinte, realmente a tradição oral ela tem o valor para preservar o cânon, quem falou isso está correto. Nós temos o cânon porque pessoas do passado que conviveram com o escritor bíblico viam pelos frutos que se tratava de um profeta verdadeiro. O cânon não foi, como dizem por aí, algo que foi criado posteriormente, principalmente em Niceia e tudo mais. Não, os judeus já tinham de longa data estabelecidos os livros que, como se diz em hebraico, os livros que sujam os dedos, isto é, livros que são sagrados e livros que não são sagrados. Tanto é que os judeus têm a tradição, os livros que são inspirados, sagrados, eles nunca colocam o dedo para ler. Eles usam, você já deve ter visto alguns rabinos fazendo isso aí, como se fosse uma caneta de prata, e na ponta tem uma mãozinha com um dedo assim, e ele vai lendo com aquilo ali, ele não toca na Torá. Essa tradição, que vocês dizem que é importante, de fato esta mesma tradição deixou bem clara que o livro de Enoque não era um livro que sujava os dedos, ou um livro inspirado. Tanto é que ele nunca entrou no cânon escriturístico dos judeus. Nem em Qumran, nem na Mishnah, nem no Talmud, há qualquer indício que o livro de Enoque fizesse parte dos livros inspirados, assim como Isaías, Jeremias, Lamentações e outros mais. Então o livro de Enoque definitivamente nunca foi considerado um livro sagrado. Nem pelo judaísmo, muito menos pelo cristianismo. Mas, Rodrigo, não foi escrito por judeus, não estava em Qumran? Em Qumran foram encontrados livros de toda a natureza, livros sagrados e não sagrados, inspirados e não inspirados, comentários bíblicos, os chamados Pesher, por exemplo, o Pesher de Abacuque, o comentário de Abacuque, mas não era um comentário inspirado de Abacuque. Você percebeu isso?
A Bíblia, do Antigo Testamento dos Hebreus, o texto sagrado, o cânon sagrado, não continha o livro de Enoque. Mas como uma biblioteca vasta, eles tinham outros livros ali da cultura judaica popular. Você sabe que uma religião não produz só livros sagrados. Por exemplo, na Igreja Adventista, nós temos a Bíblia, que é um livro inspirado por Deus, mas tem livros da minha autoria. Se houvesse um acidente, um terremoto, e daqui a 2000 anos alguém encontrasse nos manuscritos aqui da biblioteca do NASP, de onde eu estou fazendo essa gravação, a Bíblia Sagrada e o livro de Rodrigo Silva junto, não significa que o livro de Rodrigo era tão inspirado como a Bíblia só porque estava na mesma prateleira ou no mesmo local. Percebe? Existe uma diferença entre livros sagrados e não. Mas eu ainda não respondi um outro problema. Se Enoque não era um livro inspirado, por que ele é mencionado no Novo Testamento por Judas? Você tem que entender que a Bíblia não menciona apenas livros inspirados. O apóstolo Paulo, por exemplo, cita textos de Arato, de Epimênides, que não eram inspirados por Deus. Então, o autor inspirado pode citar material não inspirado. E por que o faz? Por várias razões. Para ilustrar algo que ele está querendo dizer, ou quem sabe apontar uma realidade que está em determinado ponto. Por exemplo, suponhamos que hoje eu fosse um profeta inspirado. Suponhamos, eu não sou. E eu estivesse escrevendo um livro sobre saúde. De repente eu podia escrever um livro sobre saúde, inspirado por Deus, e fazer uma citação do Dr. Albert Sabin. Mas não significa que Albert Sabin fosse inspirado. Eu que fui inspirado e resolvi citar alguma coisa dele que eu concordo. Sim, mas se fosse então o que está ali em Judas é verdadeiro, o que estava em Enoque também? Sim. Deixa eu falar com você. A tradição oral tem muita coisa preservada que não está na Bíblia Sagrada. Isso eu posso falar tanto do Antigo como do Novo Testamento, por exemplo, é pela tradição oral e escrita posterior ao tempo dos apóstolos que eu sei que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que Paulo foi degolado, nada disso está na Bíblia. Mas a tradição oral, que também se tornou tradição escrita posterior ao período do cânon, me ajuda a entender isso. Havia possivelmente alguma tradição oral de Enoque que vinha desenvolvendo desde a época de Adão, passando de pai para filho, isso é muito comum na cultura do Oriente Médio. E muita dessa tradição talvez estivesse ainda presente no Novo Testamento de maneira mais viva do que hoje. Por exemplo, Paulo fala da lei que foi dada pelo ministério dos anjos, mas isso não está em canto nenhum do Antigo Testamento. Percebe? Paulo certamente estava mencionando alguma tradição que na época dele era mais confiável, que eles sabiam, inclusive por inspiração, que era de Deus e que hoje nós perdemos a fonte. Mas eles sempre tiveram cuidado de não tomar da tradição oral doutrinas. Esse é o ponto. A tradição oral pode conter alguns elementos de verdade? Pode, porque Adão foi passando para os seus descendentes e tal, e nem tudo foi relatado por escrito. Agora, essa tradição oral, como eu disse, ela tem elementos de verdade e elementos não verdadeiros. E é impossível saber hoje com uma lupa o que realmente é histórico e o que é lendário ali. Na dúvida, então, nós não podemos tirar doutrinas de tradições orais. Percebeu o ponto? Eu posso usar a tradição oral, ou até um livro não inspirado, para tentar recuperar algum comentário bíblico, algum pensamento do povo na época, mas não para tirar doutrinas. Então, qual o valor do livro de Enoque para nós hoje? Ele me mostra um pensamento do povo de Israel em determinado período e que possivelmente continha alguns elementos de tradição oral que vinha de milênios antes. Mas eu não sei dizer o que desses elementos são verdadeiros ou não, mas eu posso suspeitar de alguns. Mesmo que eu não saiba dizer quais exatamente são verdadeiros, dá para eu dizer quais não são. Por que razão? O judaísmo do final do período intertestamentário ali, em primeiro lugar, não era um judaísmo monolítico, como o de hoje também não é. As pessoas pensam assim, os judeus pensavam desse jeito. Não havia os judeus. Dentro do judaísmo havia vários segmentos, várias linhas diferentes. Você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os zelotas, você tinha os essênios, você tinha os nazireus. Eram vários tipos, várias ramificações, e cada um interpretava a Torá de uma forma diferente. Por exemplo, na época de Jesus havia uma disputa se haveria ressurreição ou não. Lembra que Jesus mesmo se interpôs num desse debate se haveria ressurreição ou não? Havia um grupo que acreditava nos anjos, outro grupo não acreditava nos anjos. E havia um grupo de judeus que foi dominado demais pela filosofia grega. Filon de Alexandria está aí para contar a história. E foram tão dominados pela filosofia grega que eles pegaram vários elementos da mitologia grega e colocaram dentro da Bíblia, sob severo protesto daqueles judeus mais conservadores.
E foi nessa situação que uma mescla houve entre mitologia de Hesíodo, Homero, com história bíblica. E aí, muitos elementos estranhos entraram dentro daqueles escritos judaicos. E para legitimá-los, uma coisa que era comum fazer na época, você misturava aquilo com o dito de alguém importante do passado, para dar autoridade àquele conteúdo. Mas não que aquela pessoa do passado, de fato, houvesse escrito aquilo. Isso existe na literatura antiga. Na Biblioteca de Assurbanipal, nós temos documentos atribuídos a grandes figuras lendárias do passado, que na verdade não tinham escrito aquilo. Havia esse procedimento sim. Mas Deus foi tão sábio que o povo conseguiu separar o que era inspirado do que não era inspirado e não permitiu que essas obras de cunho duvidoso entrassem para as Escrituras. Um erro seria eu pegar todo esse papel e jogar fora como se fosse de só menos importância para um estudo histórico e contextual da época. Outro erro é abraçá-lo e colocá-lo em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, que esta sim foi preservada de uma maneira sobrenatural por Deus. Então, Deus permitiu isto aqui para conhecimento contextual e a Bíblia para aprofundamento doutrinário. Eu espero com isso ter ajudado a esclarecer um ponto aí a questão e um grande abraço para todos vocês aí. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.